Bom dia. Acabei me atrasando 1 minuto aqui, olha só. Me entreti com as minhas orações preparatórias e acabei atrasando um pouquinho. Então, vamos lá. Hoje a gente vai dar continuidade a essa nova série de lives que eu tô fazendo, que é uma continuidade da série das perguntas, tá? E eu trabalhei com as perguntas durante 30 dias. E então agora eu estou trabalhando com as perguntas que vêm das pessoas que desejam ter alguma resposta, apesar de que a gente não está aqui para dar respostas, né? Mas que tem alguma questão que incomoda bastante e eu estou me colocando então à disposição para começar a semana trazendo mais consciência, trazendo mais clareza, trazendo mais facilidade para vocês, tá? Então quem desejar me enviar perguntas, tá? Pode usar o WhatsApp direto, que eu mando o link do questionário. É um questionário muito simples, onde você vai colocar só seu nome, se você quiser que o nome apareça, né? Você comanda isso, tá? Então, a semana passada a gente trabalhou com a pergunta da Patrícia, do interior de São Paulo, e hoje nós vamos trabalhar com uma paulistana chamada Andréia, ok? Então, o que a Andréia fez? Ela preencheu esse questionário e me mandou a pergunta que incomoda ela neste momento. E é uma pergunta que eu imagino que incomode muitas pessoas, não só mulheres, tá? As mulheres às vezes têm mais essa abertura, essa facilidade de se colocar e olhar para os seus problemas, né? E isso é uma qualidade muito interessante, porque a gente consegue, tudo que a gente consegue se sentir vulnerável e abrir, a gente consegue melhorar, a gente consegue mudar. Se a gente fica negando que tem um problema, então, bom dia, Gisela. Se a gente fica negando que tem um problema, a gente não consegue resolver aquele problema, tá? Então, a Andréa Nassim me mandou essa pergunta, que é o seguinte: por que eu tenho um vazio que me consome com relação ao meu ex-parceiro, tá? Essa pergunta tem algumas coisas bem importantes. Por que eu tenho um vazio, ok? Vou começar pela primeira palavra dessa pergunta. Por quê? O porquê, ele não é uma forma de perguntar alguma coisa que vai ajudar você a ir pra frente na resposta. A gente tem muita necessidade de saber os porquês. Por que eu me dei mal naquele trabalho? Por que eu caí, não prestei atenção? Por que não deu certo aquele projeto? Ou porque a pessoa falou assim comigo? Né? A gente tem muita necessidade de ficar investigando os porquês. Só que os porquês, eles sempre remetem a gente para o passado. Eles colocam a gente para trás na vida e mantém a gente preso ao passado, porque resolver os porquês significa que eu tô focada em algo que já aconteceu, não significa que eu tô levando esse assunto para uma solução, significa que eu tô remoendo o passado. E cada vez que você remoe o passado, você continua vivendo lá, você não tá vivendo aqui. Você está vivendo lá. Por que não deu certo? Por que não deu certo? Por que não deu certo? Aonde que eu estou? Aonde a minha consciência está? Quando eu estou continuamente me perguntando por que não deu certo. Ao passo que, se eu perguntar como eu posso fazer para dar certo, muda. O como, o para quê, ele traz essa ideia de movimento. Ele traz você para o momento presente. Como eu posso resolver esse vazio? Tá? Tem uma historinha de Buda que ele foi chamado para socorrer um rapaz que tinha levado uma flechada e o rapaz estava nessa questão: por que essa pessoa me atirou essa flecha? Por quê? Aí Buda olhou para ele e falou assim: amigo, você quer saber por que ele atirou a flecha ou você quer resolver a sua dor? Vamos resolver a sua dor? O porquê não importa. Tá? As pessoas têm 400 milhões de razões inconscientes para fazer as coisas, muitas inconscientes. Então, por mais que a gente pense que a gente tem um porquê de estar aqui consciente, um porquê de estar fazendo assim ou assado, às vezes não é isso que está realmente regendo a nossa vida. Então, até se a gente encontrar o porquê, talvez esse porquê não seja o porquê mais verdadeiro, entendeu? Então, essa palavra porquê, separado,
quando a gente coloca na pergunta, ela não serve para ajudar a gente a resolver muitas coisas, tá? Ela é uma satisfação mental, cognitiva, mas ela não leva você para frente, tá? Então essa era a primeira coisa que eu queria salientar a respeito dessa pergunta. De qualquer forma, ela é uma pergunta que é o que está incomodando a pessoa. Então a gente vai trabalhar com esse bloco agora, tá? Então, a próxima parte dessa pergunta que me chama bastante atenção é a questão do vazio, né? O vazio. O vazio é aquela coisa assustadora. Nossa, minha vida está um vazio, eu não tenho nada, não tenho ninguém. Quem eu sou, né, nesse vazio? Como assim tem tanto espaço na minha vida? Como assim? A gente está acostumado a viver em caixinhas muito apertadas. O pai, a mãe, a religião. Gente, obrigada pelos corações, pode colocar bastante aí que o Instagram gosta, né? A cultura que a gente vive, ela vai moldando a gente. E esse moldar, esse educar e esse adestrar, ele vai fechando o nosso mundo em espaços cada vez menores, tá? Então, dentro desse cercadinho, né, que a gente põe a criança para brincar quando é pequena, dentro desse cercadinho eu estou te protegendo do quê? Né? E dentro desse cercadinho você pode se mexer, fora daqui você não pode. Então a gente tem uma crença corrente, limitante pra caramba, mas a gente tem essa crença da nossa cultura, que significa que algumas culturas são piores, né? Mas uma mulher sem um homem ao lado, como assim? Como assim você vai viver sem alguém? Tá? É a criação de uma necessidade. Eu tenho a necessidade de ter alguém. Se eu tenho a necessidade de ter alguém, primeiro eu vou falar depois o que é necessidade, porque realmente é uma invenção. Necessidade não é uma coisa real, né? Oi, Spana Lopes. A necessidade não é uma coisa real, a necessidade é uma invenção. Necessidade, assim, ó, que você precisa mesmo na sua vida é respirar. Todo o resto é supérfluo, certo? Inclusive a comida e a água, porque tem gente que vive só de prana. A gente come, assume isso como uma necessidade básica, intrínseca, inata, e eventualmente pode não ser. Pode deixar de ser uma necessidade. Mas eu acredito que ela seja. Neste momento, né, dos 7 bilhões de habitantes que tem no planeta, uma mínima parcela que nem sei calcular não precisa de comida, todo o resto precisa. Comida e água, né? E aí você precisa de um lugar para dormir. Um buraco, uma caverna, uma casa, uma rede, o carro. Você precisa de um lugar para dormir, tá? E aí, então, a gente tem algumas necessidades, todo o resto é inventado. Se eu digo que eu preciso ter 15 sapatos no armário para me sentir top das galáxias, não preciso, na realidade. Mas o que é essa necessidade que é uma invenção? Ela faz com que eu me sinta refém disso. Ela bota um poder gigantesco na mão desse evento, dessa pessoa, desse lugar, né? Porque eu preciso dela. Então, quando você precisa de alguém tão desesperadamente, tão fortemente, com tanta intensidade, esse precisar de alguém, ele primeiro vem de um lugar que não é real, mas para você é naquele momento, né? E ele vai colocar um peso gigantesco em cima dessa pessoa, porque de alguma forma, se eu considero essa pessoa como fundamental na minha vida, eu vou já automaticamente gerar um medo de perder, né? Um medo dessa pessoa ir embora, e esse medo vai me fazer, essa insegurança, que também é medo, vai me fazer sufocar essa pessoa, porque eu preciso garantir que ela fique comigo, eu preciso ter certeza que ela está comigo, eu preciso que ela pense em mim 24 horas por dia, eu preciso, sabe? E aí é um peso tão grande que, sem querer, mas querendo, né? A gente sufoca a pessoa e ela começa a escorregar pelas frestas, por onde dá, né? Ela começa a escorregar. E esse escorregar é porque ela está se sentindo sufocada. A gente faz isso sem perceber. Às vezes a gente faz isso com o filho, né?
na pretensão de proteger, né? Eu estou protegendo meu filho dos perigos da vida, então eu prendo ele dentro de casa, não pode sair à noite, não pode isso, não pode aquilo, né? Aos poucos é natural que a gente faça isso quando eles são bem pequenos, né? Mas depois, com o tempo, é interessante que a gente vá dando esse espaço para a criança viver, né? E experimentar e criar as próprias a própria percepção, né? Ela acessar qual é a percepção dela a respeito daquilo que está acontecendo, tá? Então, assim, precisar é pesado. Se eu preciso de alguém, né? A gente poderia pensar assim: verdade, você realmente precisa? De verdade, você realmente precisa de alguém? É uma pergunta que mexe bem, tá? Se você se faz essa pergunta com abertura, ela vai mexer bem com você, né? Hoje eu vou usar muito a palavra verdade nessa live, porque tem muita coisa que a gente acha que é e não é, né? Então, colocando a palavra verdade na frente das perguntas, a gente consegue trabalhar a verdade, né? O que é a nossa verdade nesse momento. E aí tem a parte mais importante dessa pergunta é o vazio. E o vazio é aquela coisa que, né, quando a gente começa a estudar um pouco a espiritualidade, meditar, é tudo que a gente quer na vida. É tudo que a gente quer é o vazio. A gente quer ficar nesse espaço sem pensamento, sem julgamento, sem necessidade, né, sem vontades. A gente quer ficar nesse espaço que é a pura paz. Agora, a maioria das pessoas sentem e pressentem esse vazio como uma ameaça. Como assim tem um vazio na minha vida? Então, vamos lá. Se tem um vazio na sua vida, ele é porque essa pessoa saiu? Ou é porque ele já estava lá e você estava tentando preencher esse vazio com essa pessoa? Todas as compulsões que a gente desenvolve ao longo da vida, por exemplo, vício em chocolate, vício em jogo, vício em drogas, vício em comida, vício em compras, né? Elas procuram preencher esse vazio que a gente não tem consciência que existe. A gente cria essas obsessões, né, essas compulsões para preencher esse vazio. Ao passo que a maior oportunidade de desenvolvimento pessoal e espiritual de uma pessoa é quando ela está no vazio. É quando ela fala assim: agora ferrou, o que eu faço? A partir daqui é eu e Deus. Eu e Deus, acabou. E aí? É a maior oportunidade que você tem. E a gente morre de medo dela, né? Então, assim, eu preparei aqui uma série de perguntas pra gente... não é pra refletir, tá? Então, Teca, a compulsão tem... Olha, gente, o vazio é a maior oportunidade que você tem. Se você se dá o direito, neste momento em que, nossa, bateu uma fome aqui, cara, eu preciso comer agora 3 pacotes de bolacha, tá? Não tô nem pensando na qualidade do alimento, né? Se é natural, se é saudável, se não é. Não tô nem pensando nisso. Mas se você tem essa compulsão e você tem sempre essa sensação de vazio que pode se manifestar aqui no seu plexo solar, né? Pode ser que tenha um desequilíbrio dos elementos, terra, fogo, ar, água e éter no seu corpo, né? Aqui você tenha muito fogo. E isso faz com que você então busque alguma coisa para aplacar esse fogo, tá? O que é o fogo? O fogo é a energia que transforma, é a energia que molda, é forte e é intenso. E se a gente não fizer nada com o nosso fogo interno, ele vai queimar a gente de alguma forma. Então o fogo, ele dá o impulso para a vida. Ele é aquele cara que se você sentar numa fogueira, você fica? Você não fica. Você pula rapidinho e sai correndo para algum lugar. E vai procurar um rio ainda para se refrescar. Então o fogo não deixa você parado. O fogo põe você em movimento. A gente tem uma tendência de avaliar nossa fraqueza, né, ou o nosso problema,
né, que a gente qualifica como problema, né, como uma fraqueza, como um defeito, como uma coisa para esconder até às vezes. Na realidade, ali pode estar escondida a sua maior qualidade. Se você tem bastante essa energia de impulso, de fogo, de transformação, o que você poderia estar fazendo com ela para movimentar a sua vida? Qual é a área da sua vida que você não está percebendo que precisa de movimento? Comece a se colocar perguntas pensando assim, que o elemento que te incomoda no momento, que é esse vazio no estômago, é uma qualidade, é uma oportunidade para você usar, tá? A gente não vive só de água, só de mansinho, só de coisa suave. A gente vive, em alguns momentos, a gente tem que botar fogo nas coisas, né? A gente tem que queimar e tem que transmutar, tá? Agora, eu te convido, se você tem compulsão alimentar, para fazer o meu curso Feliz com as Suas Curvas, que é um workshop de 2h30, onde a gente vai trabalhar questões de corpo que tem muito a ver com alimentação, tá bom? Mas deixa eu voltar aqui um pouquinho na pergunta da Andrea, tá? Então tá, a gente tava falando do vazio, né? A gente não consegue nunca na vida preencher vazio existencial, vazio interno, um vazio espiritual com coisas ou pessoas. Além de colocar peso demais nas pessoas, quando a gente assume isso, a gente não consegue. Então tem gente que trabalha demais porque não consegue se olhar, não consegue se perceber, não consegue se aceitar. Tem gente que tem uma vida social absurda, lotada de eventos e tudo, porque a pessoa não pode parar e olhar no espelho, tá? Então hoje o convite é parar e olhar no espelho, sem nada, sem óculos, sem roupa, sem lente, sem nada, porque um vazio, o que ele vai trazer para você? Ele traz a maior oportunidade da vida para você se transformar, porque nele reside tudo. Você seria a melhor pessoa para você namorar no momento? Já que a gente está falando de relacionamento, né? Na pergunta da Andrea, você seria uma pessoa que você gostaria de namorar? Você é uma pessoa que você gostaria de estar 24 horas com ela? Se sim, excelente. Se não, o que está acontecendo com você que você não está aceitando o potencial que você é, tá? Agora, eu vou convidar vocês para a gente fazer, então, esse exercício de acessar algumas perguntas, algo de 5 minutos, mas com outro nível de consciência, com um nível de consciência que não está se julgando, tá? Então, eu vou pedir para vocês que estão me vendo fecharem os olhos agora, entrarem num espaço de permissão para se ver, permissão para se cuidar, permissão para se aceitar, permissão para se amar. E eu vou fazer uma pergunta aqui. Todas as perguntas que eu fizer, depois se vocês quiserem comentar no final, vai ser bacana, mas assim, no momento, eu peço para vocês apenas acessarem a resposta mais imediata que surgir na sua mente, tá? Apenas acesse a resposta, sem nenhum julgamento, tá? E as perguntas que vierem na sequência, não necessariamente é para você responder, é para você sentir a energia delas. Sente no corpo, aonde ela te chama, no corpo aonde incomoda ou não, aonde expande ou contrai, tá? O corpo vai te dar as pistas para o que você está buscando. Então você fecha os olhos e dá o seguinte comando para o seu corpo: baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, porque daí você pode entrar num espaço de receber, tá? Quando você baixa barreiras, você fica maior ou menor? Só percebe a energia. Quando você baixa barreiras, você sente medo ou você sente paz? Quando você baixa barreiras, você entra nesse espaço de conforto em que você pode apenas ser você. Então eu te pergunto, verdade, você tem um vazio mesmo? Você tem um vazio porque a pessoa se foi
Ou esse vazio já existia lá antes dele? Verdade. Você assumiu esse relacionamento para preencher um vazio que você não tinha consciência? Verdade. O que você sente por ele? É amor ou apego? É necessidade de controlar ou é um desejo de cuidar? Verdade. Quem você ama mais na vida? Você ou o sofrimento? Verdade. Você tem necessidade de um relacionamento? Verdade. Você ama você com tudo que você é, com toda a sua potência, com toda a sua beleza, de forma simples e verdadeira? Verdade. Você realmente deseja voltar ao relacionamento que você tinha antes? Verdade. Quando ele te deixou, você já não tinha deixado ele antes, emocionalmente? O que ele fez foi simplesmente ter a coragem de abrir a porta? Quantas vezes você deixou alguém antes dela ir embora e depois ficou entrando no sofrimento de ter sido abandonado? Verdade, se você não estiver sofrendo, você acha que vai ter amigos? Qual a ideia que você tem do sofrimento ser um elo de ligação entre você e as pessoas que você supostamente é amiga? Verdade, seus amigos e suas amigas te darão apoio se você estiver radiante, feliz, brilhantemente sendo você de forma exuberante nessa vida e não precisar deles? Ou você precisa deles, então você justifica isso ficando presa no sofrimento? Verdade, quantas prisões energéticas você criou dentro do seu mundo e se colocou dentro delas, de forma a não ter a liberdade de ser você? Porque se você for você mesma o tempo todo, a cada momento, você vai ser tão linda, tão exuberante, que você vai incomodar? Verdade, esse sofrimento que você está sentindo no momento, ele é real ou é um vício? Verdade, você comprou esse conto de fada de felizes para sempre? O quanto você acredita nisso, que você pode transformar um ogro num príncipe? E se você acreditou, investiu, e o seu príncipe virou um sapo, verdade, você quer continuar com ele? Mesmo ele não sendo uma pessoa que contribui para a sua vida? Você gostaria de ter uma pessoa que contribui com a sua vida, onde você fica mais expandida, mais expansiva, mais feliz, mais alegre? Ou você quer uma pessoa para você controlar e ser controlada por ela? Apenas para dizer que tem alguém. Verdade, essa ideia de que você precisa ter alguém, ela é sua? Ou é da cultura, da família? Verdade, você tem obrigação de seguir isso ao pé da letra? Que partes de você negligenciou ou divorciou ou separou, cortou de você para conseguir manter esse relacionamento pelo tempo que ele durou? E agora essas partes que você perdeu ao longo do caminho, você não as encontra mais.
e você se sente vazia? Verdade, você é vazia? Ou você simplesmente não está enxergando tudo que você é? Você estaria disposta a perceber e saber tudo o que você sabe e parar de fingir que não sabe? E explorar a potência desse vazio que é tudo que você é? Você está disposta a se olhar com amor e com carinho e perceber o quanto você é potente e não precisa necessariamente ter alguém do seu lado, fisicamente, para justificar para a sociedade que você é uma pessoa bem-sucedida? Essa ideia de ser uma pessoa bem-sucedida, da família Doriana, de você ter o marido, filhos e todo mundo sorrindo ao redor da mesa, é uma ideia sua ou é um holograma? Qual a ideia de relacionamento que realmente você pode criar no seu mundo e que vai ser contribuição para você? Qual é a melhor forma e como você pode encontrar o relacionamento que vai ser a maior contribuição para você? E onde você vai poder ser uma contribuição para outra pessoa? Sem criar prisões energéticas, sem criar peso, sem criar obrigações. Quando você acorda de manhã dentro de um relacionamento, você olha para o lado e você pensa, nossa, eu tô com esse cara. Ou você pensa, cara, eu escolho estar com esse cara. Ou se você é homem, eu escolho estar com essa mulher todos os dias. Não é só nos 25 anos que se renovam os votos. E ninguém tem que fazer voto, promessa. Porque, como diz o poeta, é eterno enquanto dure. Hoje está maravilhoso. Hoje não está tão bom. Como pode melhorar? Como minha vida pode melhorar? E antes de pensar em ter um relacionamento com outra pessoa, você parou para pensar como você gostaria que fosse a sua vida? Você gostaria de ter liberdade para viajar para todo lado, sair com suas amigas, seus amigos, conhecer coisas diferentes, conhecer pessoas diferentes, ter relacionamentos com pessoas variadas? Ou você gostaria de uma vida monástica, de muita meditação? Você gostaria de que tipo de vida? De uma pessoa que te acompanha nos seus projetos espirituais ou de uma pessoa que te acompanha nos projetos de negócios, com filhos ou não, com cachorro? Verdade, as pessoas esquecem de se perguntar que tipo de vida eu gostaria realmente de levar. Isso vem antes de escolher um relacionamento. Verdade, quando que você vai parar de dizer para você mesma que você não tem tempo de perguntar para você a pergunta mais importante da sua vida? Se você não tem tempo para o que é fundamental na sua vida, você está fugindo de você de alguma forma. Porque daí você está cuidando do quê? Do supérfluo. Verdade, você não tem tempo para você? Tudo é escolha. Você está escolhendo não ter tempo para você? Ok, se aconteceu isso até um minuto atrás, de agora em diante eu posso escolher diferente. Eu convido você a não se julgar. Não falar, nossa, como eu fui idiota. Nossa, como eu fui burra. Nossa, como eu deixei passar isso. Ok, o que foi, foi. É daqui pra frente. Se você ficar se julgando, você vai ficar nadando nessa lama. E você vai se colocar mais para baixo. Verdade, você está disposta a investigar e descobrir os seus tesouros, as suas potencialidades? Qual é a possibilidade de você viver a melhor vida que você pode viver nessa encarnação?
Qual é a possibilidade de você simplesmente ser e ser feliz e alegre simplesmente por ser você? Verdade, você está disposta a eventualmente olhar no espelho e falar: cara, não tem ninguém comigo, uau, e aí? Sem carregar um peso com isso, sem traduzir isso num julgamento de você ser errada e estar errada por não ter ninguém com você neste momento, num relacionamento amoroso. Esse não é o erro de você. O erro de você é você acreditar que está errada porque não tem ninguém. Então é só você virar essa chave. Verdade, desde quando você está errada de não ter um relacionamento amoroso? Você está disposta a criar sua vida a partir das suas vontades e dos seus desejos? O que te impede? Esse conflito interno que você vive, de querer ter uma pessoa de volta que aparentemente não quer voltar. Verdade, você gosta de viver no conflito? Você escolheu o conflito como o modo de funcionar nesta realidade, como o modo de navegar na dualidade do certo e errado, do bom e mal, do pode e não pode, do bonito e feio? Verdade, você sente adrenalina cada vez que você entra em conflito com alguém e isso de alguma forma é um alimento para você? Verdade, você precisa desse conflito? Toda a agressão que a gente expressa em relação a outras pessoas, em relação ao mundo, ela começa na gente primeiro. Eu não estou em paz comigo mesmo. Então, o que vai sair de dentro de mim reflete esse conflito. O vazio que você sente é a maior oportunidade de ouro da sua vida para você se olhar e se perceber e falar: eca, ok, não vou mais criar eca na minha vida. Não vou mais criar coisas na minha vida que realmente não contribuem para a leveza e para a felicidade. Chega de eca na vida. Você é um ser finito ou infinito? Um ser infinito escolheria o conflito? Escolheria levar a vida a partir das guerras internas e externas, pequenas e grandes? A questão é, o seu vazio, ele é assustador, porque nesse vazio você percebe o ser infinito que você é? E você nunca aprendeu a se ver com toda essa potência? Você tem medo de ser toda essa potência? Porque se a gente considerar que o vazio é uma coisa que deve imediatamente ser preenchida, como o vazio do estômago, ou o vazio de qualquer outro tipo de vício, a gente vai estar sempre correndo atrás do próximo alimento, do próximo sapato, do próximo vestido, do próximo namorado, para preencher um vazio que não é essas coisas, não são essas coisas que vão preencher. O caminho é para dentro, é eu comigo. Se eu estou inteira comigo, me aceitando inclusive nos meus vazios, eu estarei melhor, em paz, até a ponto de atrair alguém também melhor em paz. Porque se eu estou vibrando nesse vazio e nesse medo constante de ficar nessa fome, eu estou vibrando carência. Provavelmente eu vou atrair uma outra pessoa carente também
em outros aspectos. E ele vai esperar que eu preencha essas carências dele? Isso vai ser pesado para mim? Será? Verdade, você quer preencher o vazio dos outros? Você quer ser essa pessoa que vai ser cobrada o tempo todo de não estar cumprindo com as expectativas? Você quer ser essa pessoa que vai ser julgada o tempo todo quando não está suprindo as necessidades de alguém? Ou você prefere ser uma pessoa que vai colaborar, compartilhar, dividir tudo o que pode e aceitar o que vem da forma que vem? Verdade, o que você quer de um relacionamento? Verdade, como você quer viver a sua vida? Muito antes de pensar em se relacionar com alguém. Seria uma obrigação? Seria uma escolha? Verdade, você sente gratidão por você? Você sente gratidão por tudo que você já fez, conseguiu, conquistou, não só das coisas materiais, obviamente? Verdade, quando você pensa num relacionamento, você pensa em sentir gratidão pela pessoa? E honrar esse espaço em que ela é o que ela é? Verdade, quantas vezes você se diminuiu para caber no relacionamento que você tinha? E você fez isso tão automaticamente que você nem percebeu. Verdade, você deseja continuar se diminuindo desse jeito? Para caber dentro da vida de alguém? Que vida você gostaria de ter? Essa vida passa rápido. Todas as expectativas, julgamentos, conclusões, decisões, computações que você tem a respeito de um relacionamento amoroso, no caso, você está disposta a dissolver tudo isso da sua vida e criar a partir da potência que você é, da possibilidade que você é? Qual é o tipo de relacionamento que vai trazer mais alegria e leveza para você? Todas as expectativas que você nutre em relação a alguma coisa, alguma pessoa, acabam se transformando em pesos energéticos também. Porque é como se você colocasse uma camisa de força em volta da pessoa e agora ela tem que cumprir, ela tem que trabalhar dentro daquele espaço que você determinou. Né? Então, expectativas e julgamentos é bom a gente destruir, é bom a gente tirar da nossa vida para a gente poder ter espaço para ser diferente e fazer diferente. Verdade, eu vou deixar para você então, Andréia, e para todo mundo que está me ouvindo, qual é a vida que você gostaria de criar para você? Dentro desse projeto, dessa energia que você percebe, qual é a forma de se relacionar que você gostaria de criar para você? Ok? Então, agora vocês que estavam de olhos fechados, se ainda estão, abre os olhos, respira fundo, espreguiça o corpo, percebe como tá agora, se tá mais leve, se você conseguiu acessar mais espaço na sua vida, mais consciência, mais harmonia, se você conseguiu perceber potências que você não sabia que tinha, né?
para você entrar nesse espaço de ser com leveza, ok? Então eu vou deixar vocês, alguém que está online quer fazer alguma pergunta, quer colocar alguma observação de como rolou o exercício das perguntas aí para vocês, como é que foi? A semana que vem, eu tirei uma carta, né, do meu baralho da deusa, a respeito da pergunta da Andrea. Deixa eu mostrar para vocês. E veio Amaterasu. Aqui, ó. Amaterasu. Olha só. Svana Lopes. Pois é. Então, Svana, se você sentir de ouvir de novo, ou você criar suas perguntas a respeito da sua vida, se for uma contribuição para você, tá? Eu vou baixar essa live, vou deixar no YouTube, no meu canal. A gente precisa de umas sacudidas de vez em quando, porque a gente não percebe, mas a gente tem um vício no sofrimento, sabe? O sofrimento é como se ele validasse a nossa realidade. E a gente tem ainda uma pegada católica, religiosa, né? Que só os sofredores chegarão a Deus, né? Quem leva uma vida muito fácil, né, vai pro inferno, e quem tem aquelas dificuldades todas, enfim, a gente tem umas crenças religiosas que a gente nem sabe que tem, mas elas estão há milênios entranhadas na gente, porque há milênios a gente vem vivendo na dificuldade, tá? E quanto mais dificuldade a gente encontra em solucionar alguma coisa, já deu, né? Concordo com você. Mas olha só, olha como tem pegadinhas nessas coisas. Porque, olha, se eu tô passando por um problema e eu, na minha mente, na minha vida, no meu corpo, no meu espaço, eu transformo ele numa coisa muito difícil, quando eu superar esse problema, eu vou me sentir forte. Então, é como se eu precisasse criar problemas, criar questões difíceis para provar que eu sou forte. Caraca, eu vou criar um problema atrás do outro. Então eu vou ser aquela pessoa que o meu mantra inconsciente eu sou um ótimo resolvedor de problemas. Ferrou, porque ok, o universo só diz sim, ele vai trazer mais problemas para você resolver. E em relacionamento, às vezes a gente se considera, não cognitivamente, conscientemente, mas a gente vem para essa vida com uma energia de curar pessoas através do relacionamento. Então a gente atrai pessoas, digamos, estragadas, complicadas, difíceis, cheias de problemas, porque, ok, eu sou essa pessoa que eu vou lá e eu vou consertar esse coitado. Eu vou ajudar ele a ser uma pessoa melhor, tá? Consertar é uma palavra forte aqui, mas não, eu vou tirar ele dessa lama que ele tá. Olha só a potência que eu sou. E você passa a vida de um relacionamento a outro, tirando pessoas da lama, ou se esforçando feito uma louca para tirar as pessoas de um lugar que eventualmente elas não querem sair. Entendeu? Para provar que você pode, que você consegue, que você é forte. Para quem você está provando isso? Para quem? Para quem? Gente, para quem? Para quem você tem que provar que você consegue fazer as coisas? Para quem? Então, se a gente vive nesse mundo, nessa caixinha fechada, em que o difícil me enaltece e eu me sinto porque eu resolvi uma coisa difícil, aí você não vai procurar leveza na sua vida. Você não vai procurar facilidade. E o mundo vai te dar o que você está procurando. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Hello? Se eu posso ganhar dinheiro com facilidade, se eu posso ter um relacionamento com facilidade, se eu posso criar meus filhos com facilidade, se eu posso me alimentar com felicidade, alegria, leveza, uau! Por que eu estou buscando a dificuldade? Porque é um vício e é inconsciente.
A partir do momento em que você tem coragem de olhar para o seu vazio e falar assim, ok, agora eu tô vendo a pegadinha onde ela tá. Acabou, ela não te domina mais. Deixa eu mostrar o baralho para vocês. Ó. Tcharam! É bem antiguinho esse aqui, o Oráculo da Deusa. E a carta que veio para Andréia é da beleza Amaterasu, tá? Para ela parar de procurar a beleza fora e olhar para dentro dela e perceber a beleza que ela é. E nós também, cada uma de nós, né? Você tem... Ai, que legal. Ana, saudade de você. Então, gente, eu vou deixar aqui, vou contar para vocês a pergunta que eu vou responder da semana que vem, que tem a ver com o primeiro vídeo que eu gravei a respeito disso, é muito interessante, ó. A pergunta é da Cidinha, lá do interior de São Paulo também, e ela diz o seguinte: por que não estou conseguindo fazer o meu filho me entender? Oi? Quem nunca passou por isso, né? Quem não tem filho não passa por isso. Por que não estou conseguindo fazer o meu filho me entender? Então, na segunda-feira que vem, eu vou trabalhar essa pergunta da Cidinha. Eu espero que a Andréia tenha sido beneficiada com essa live de hoje. Ela deve estar trabalhando, né? Que ela trabalha pra caramba. E, de qualquer forma, eu vou deixar no meu canal no YouTube, Denise Fracaro, para vocês. Isso daqui também deve ficar no IGTV. Se vocês tiverem perguntas, então, entre em contato, tá? Pode me chamar no WhatsApp ou pode ver o vídeo dessa série no IGTV. E tem o link também no meu feed, tá? Tem o link no Facebook, tem o link em todo que é lugar aí. Me chama de alguma forma e a gente vai... Na realidade, eu tô aqui, né, para ser contribuição e de alguma forma trazer mais clareza. E é isso, gente. Obrigada, Svana, obrigada por ter participado, né? Obrigada por ter se aberto, né? Entrado nesse espaço de permissão para poder receber, né? Se a gente não entra nesse espaço de permissão, a gente não tá no momento de mudar, né? A gente não consegue mudar, tá bom? E se vocês tiverem colegas aí passando por dificuldades semelhantes, pode compartilhar, né? E vamos trazer mais leveza para essa mulherada, né? Largar a mão de ser sofredora por uma opção inconsciente, né? Ok? Então, beijo no coração, assinem o meu canal, me segue no Instagram, em todos os canais, eu tenho tantos canais que eu fico até perdida. Então, tá bom. E até segunda-feira que vem, ok? Um beijo então e obrigada.